Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, durante esse mês de novembro, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as parábolas que Jesus contou, certo? Então, hoje, nosso último sábado do mês, a Tiana veio contar para vocês mais uma parábola. Essa parábola está lá no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, que é a parábola das 10 virgens. Bom, nessa história que Jesus conta, ele diz o seguinte: antigamente, quando tinha um casamento dos judeus, o noivo saía da sua casa e ia caminhando até o local da festa. E durante esse trajeto que ele fazia, os convidados estavam preparados esperando o próprio noivo. Então, quando ele estava passando perto da casa de alguém, alguém gritava: "O noivo vem vindo, o noivo vem vindo". Então, todos os convidados iam e seguiam com ele até o local da festa. Só que, geralmente, esse casamento acontecia na parte da noite, que é onde está tudo escuro, não é? Então, eles precisavam de alguma coisa que fosse iluminar o caminho para eles conseguirem enxergar melhor. E naquela época, eles usavam lamparinas. Mas, dentro desses convidados, eu quero falar um pouquinho sobre 10 moças, que é as 10 virgens do título da nossa história. Jesus fala que, dentro dessas 10 moças, ele dividiu o seguinte: 5 ele chama de prudentes e 5 ele chama de imprudentes. Mas por que elas eram chamadas assim? Bom, como eu falei, as pessoas tinham que ter lamparinas para conseguir iluminar o caminho na parte da noite. Só que essas lamparinas só funcionavam se tinha azeite nela. Se não tivesse azeite, não ia adiantar de nada, ela não funcionava. E essas moças geralmente tinham que ter azeite reserva. Por quê? Porque o noivo não tinha um horário para passar. Então ele podia demorar, ele podia passar rápido, ninguém sabia. Então elas tinham que estar preparadas. E essa divisão que Jesus fala é exatamente por isso. Porque essas 5 que eram prudentes, elas tinham azeite reserva. Já as outras 5 não tinham. Elas estavam só com o azeite da própria lamparina. E sabe o que aconteceu? O noivo demorou para chegar, o azeite dessas 5 jovens imprudentes acabou, elas ficaram sem luz e acabaram ficando sem poder participar da festa. Ficaram fora do casamento. Mas você sabe o que Jesus quis dizer com isso? O que cada uma dessas pessoas significa? Bom, o noivo desse casamento representa Jesus. Jesus é o nosso noivo. Nós não sabemos quando ele vai voltar para nos buscar. Não sabemos o dia e nem a hora. As 10 virgens dessa história, as 10 moças, representam as pessoas da igreja. Tem aquelas pessoas que estão preparadas, mas também tem aquelas que não estão para a volta de Jesus. Sabe, crianças, Jesus quis nos ensinar com essa história o seguinte: assim como aquelas 5 moças estavam preparadas, elas tinham o azeite para receber o noivo desse casamento, nós também devemos estar preparados para receber o nosso noivo, que é Jesus. Mas você sabe como que a gente pode fazer isso? Nós podemos estar preparados tendo um bom coração, igual a parábola do semeador, tendo a fé do tamanho do grão de mostarda. E também nós podemos se preparar usando os nossos talentos que a gente aprendeu na semana passada com a tia Brena para a obra de Deus. Vocês ainda são crianças, mas vocês também são importantes. Vocês também podem fazer a obra de Deus e eu tenho certeza que isso vai agradar muito o coração do nosso Papai do Céu. Então, fica de ensinamento para a gente hoje. Ser sempre preparados. Não importa a nossa idade, não importa o nosso tamanho. O que importa é o nosso coração. Que nós possamos ter um coração grato a Jesus, um coração que faz a vontade dele e que sempre quer usar a nossa vida, os nossos talentos para a obra dele. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Foi a última do nosso ano. Agora a gente vai voltar só o ano que vem. A gente vai ter várias novidades em 2021 e eu quero ver todo mundo participando também, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus!